logística? Você trabalha com logística? Que tipo de logística você acha que é necessário para aquele trabalho que você viu aqui agora? Mantimentos. O que mais? Alguém mais consegue pensar em alguma coisa? Acomodação de pessoas. Quais medicamentos, quais pessoas, qual a quantidade? Mais alguma coisa? Habitação, acomodação. E aí, vocês acham que é necessário ter uma pessoa que tenha bastante experiência em finança? Sim. Especialista em logística, medicina, logística de medicamentos. Então, quando a gente fala do CICV, parece um mundo muito distante. Parece algo que não tem muito a ver com a nossa carreira. Mas não é bem assim. Porque o que a gente precisa são de profissionais competentes, que também têm um perfil muito específico, que vão lidar com situações bem complexas. E esse é o tipo de ambiente onde você ganha muitas competências. Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma organização suíça, privada. Quando a gente fala organização suíça, privada, a gente está falando de uma espécie, é uma organização do terceiro setor. Sejam bem-vindos. Ela foi criada por Henri Dunant há 153 anos atrás. Ele foi a primeira pessoa a ganhar um prêmio Nobel da Paz pela criação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. E nós somos independentes, neutros, e trabalhamos para assegurar a proteção humanitária e para prevenir o sofrimento das vítimas de conflitos armados e outras situações de violência. Então, o que nós fazemos é exatamente isso. Quando você assiste um filme e você vê o emblema do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, geralmente esse filme vai estar se remetendo a isso. Podemos prosseguir? Então, como falamos, a questão é proteger a vida e a dignidade dessas vítimas. Quem vocês acham que são as vítimas de conflitos armados? Crianças estão entre as maiores vítimas. Mulheres também. A gente tem um cuidado especial com mulheres e crianças, porque geralmente elas estão numa situação mais frágil, né? Quem mais? Eu falei um pouquinho mais cedo. Prisioneiros de guerra, população civil e também os feridos em guerra. Então, deixa eu ver uma pessoa que está quietinha. Como é seu nome? A Ana Karina pertence a um grupo rival ao meu. E eu sou atingida por ela. Eu estou ferida. A Ana Karina não pode vir e me atacar novamente. Por quê? Com as convenções de Genebra, que também nasceram e deram origem ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, uma das regras que nós temos do direito internacional humanitário é que um soldado ferido, que o combatente ferido, ele não pode ser atacado, ele está fora do conflito. E pessoas que estão fora do conflito também não podem ser atacadas. Então, eles são vítimas. Naquele momento em que ela me feriu, eu sou vítima. Então, eu mereço... eu vou ter proteção. Todos merecem. Então, pelas convenções de Genebra também, nós temos esse mandato para proteger as pessoas, essas vítimas de conflitos armados, e tomar iniciativa em resposta às emergências geradas por esses conflitos. E promover o respeito do direito internacional humanitário.
Hoje, quando eu falo para vocês, eu não estou falando só de uma possibilidade de carreira no mundo humanitário. Não estou aqui só para mostrar tudo o que a gente faz. É uma forma também de promover o direito internacional humanitário. Porque, como muitos de vocês antes não conheciam o nosso trabalho, conhecendo é uma promoção. E a gente não sabe amanhã quem de vocês pode estar numa posição em que vocês também possam divulgar, ou hoje, esse direito internacional humanitário. Isso é uma coisa básica para a proteção que nós temos quando nós trabalhamos em situações de conflitos armados. Junto com a nossa neutralidade, junto com a nossa independência, essa promoção do direito internacional humanitário assegura que as pessoas, que os grupos tenham um certo respeito pelo direito internacional humanitário. Então, não ataquem hospitais, permitam que a ajuda humanitária entre em locais, como nós conversamos antes. E a gente também trabalha com a implementação da legislação nacional de um país. Então, hoje, nós temos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em Brasília, uma delegação regional, que atende a Argentina, o Brasil, o Chile, o Paraguai e o Uruguai, e que está em Brasília, e nós temos um grupo de pessoas que fazem esse trabalho de divulgação do direito internacional humanitário, em várias áreas. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Boa noite. Quais são os profissionais que seriam necessários para que todo esse trabalho que vocês viram no vídeo, que eu venho falando até agora, seja realizado? Nós falamos dos profissionais de logística, dos profissionais de finanças, mas o que mais que vocês acham que é necessário? Lembra quando a gente falou de levar água para as famílias? Pode falar. O máximo que vai acontecer é que a gente vai adicionar algo novo. Vocês acham que a gente precisa de engenheiros? Médicos? Nutricionistas? Veterinários? Pedagogos? Eu entrei pela porta do RH, mas sim, precisamos sim. Então, vamos dar uma olhada no trabalho que nós realizamos e tentar fazer esse link com os profissionais. Nós realizamos um trabalho de assistência emergencial. Então, quando você tem a situação de conflito, você tem várias emergências, concorda? Você tem pessoas que precisam de comida, você tem pessoas que precisam de acomodação, você tem pessoas que precisam de água, você tem pessoas que precisam de tratamento médico. Então, nós fazemos um trabalho de assistência emergencial, trabalhando com a questão da água, também provendo infraestruturas e de hospitais. Proteção, quando nós falamos sobre os prisioneiros, sobre as vítimas de conflitos armados, nós também fazemos um trabalho de proteção. Prevenção, quando eu falo sobre direito internacional humanitário com vocês, quando eu falo sobre o que a gente faz, isso aqui é prevenção, uma parte da prevenção. E cooperação, eu vou falar para vocês um pouquinho mais tarde. Então, para vocês terem um pouquinho mais de ideia do que nós estamos falando, assistência emergencial seria a distribuição de pães, como nessa foto. Fornecimento de sementes para os agricultores, porque para que essas pessoas não passem maiores necessidades, nós ajudamos para que elas tentem manter o estilo de vida que elas tinham antes. Então, talvez seja difícil para um agricultor que está em meio a um conflito ter acesso a essas sementes. A gente vai lá, acessa a necessidade e comprovando essa necessidade, nós levamos essas sementes. Vacinação de animais, entra veterinário. Então, para evitar outras doenças. Distribuição de itens de primeira necessidade, escova de dente. Se vocês entrarem hoje no nosso Facebook, vocês vão ver um vídeo bem bacana, mas tem que procurar. Então, quem procurar, acha.
tem um vídeo bem bacana que mostra o que tem na nossa caixa de assistência do Iraque. E aí, nesse vídeo, eu, Patrícia, entendi melhor ainda o que é que a gente chama de dignidade. Quando eu vi os utensílios que eram colocados dentro da caixa, as mantas, os cobertores, as tendas para levar para as famílias que necessitavam, mas também tinha um barbeador. E um barbeador numa situação dessa, complexa, isso é dignidade. Tinha absorvente, isso é dignidade. Então, por isso, esse vídeo me toca muito. E vale a pena ver, porque vocês vão ficar impressionados. Quantas coisas vão nas caixas. E aí entra o trabalho de logística, entra o trabalho do administrador. Naquela parte que nós estávamos falando do veterinário, entra o trabalho do especialista em economia, porque é ele que vai preparar esses programas. Aqui é fornecimento de água potável, o trabalho dos engenheiros. Na Síria, nós construímos um duto para levar água da Jordânia para a Síria. Cuidados de saúde primários. Cuidados pré-hospitalares. Intervenções cirúrgicas. Reabilitação física. Vocês sabiam que algumas pessoas que participaram das Paralimpíadas no Rio, elas foram pessoas que passaram pelos nossos programas de reabilitação física. E nós tivemos o prazer de estar lá no Rio de Janeiro. A gente passou 10 dias na Casa da Suíça, com apresentações. E alguns dos meus colegas, eu infelizmente não tive, porque eu tinha uma palestra marcada, mas teve a oportunidade de conhecer essas pessoas. E aí, quando você dá nome daquela pessoa que você ajuda, aí você vê mais claro ainda a humanidade, que foi aquilo que você estava falando mais cedo. Quando você põe um rosto, não é um problema que está acontecendo lá longe. É algo próximo, que pode acontecer comigo. Mas é bem bacana. E esses programas de reabilitação física, eles levam esperança. Porque, imagina, você tem todo aquele suporte, você é integrado no esporte, programas de esporte, virou atleta olímpico. Isso é esperança. Visita aos centros, aí entrando mais na parte de proteção, que não foi assistência. Um exemplo seria visitas aos centros de detenção. O ano passado eu estive na La Picota, na Colômbia. Alguém já foi à Colômbia aqui? Já. Fica em Bogotá. É uma das prisões maiores de segurança máxima na Colômbia. Frio. Lugar muito, 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 muito frio. E uma das coisas que nós fizemos, que eu fiz juntamente com a delegada, que nós temos vagas de delegados polivalentes, onde entram pessoas de várias profissões. E aí entra pedagogo, pode entrar também. E uma das coisas que nós fizemos foi entrevistar esses presos. Perguntar você quantas vezes por dia você come? Como que você está sendo tratado? Você tem colchão? Colchonete? A maioria não tem. Você está recebendo medicamento? Você tem banho de sol? Então, esse é um dos trabalhos que nós fazemos com essas visitas do centro de detenção. Então, para entrar, nós pedimos permissão para o diretor da prisão. Todo o nosso trabalho é na base da parceria, da cooperação, da negociação, da diplomacia. Então, nós pedimos para entrar, nós fazemos um relatório no final, entregamos esse relatório ao diretor e perguntamos se tem alguma coisa que nós podemos ajudar. Porque não adianta só apontar o dedo. A gente tem que fazer alguma coisa. E uma coisa, quando eu entrei nesse centro de detenção, era um lugar muito frio, era um lugar difícil. E, de repente, nós encontramos uma flor no meio do deserto.
Era um lugar onde tinha pessoas muito jovens que estavam se recuperando dos vícios. E era um lugar lindo. Eles faziam pinturas nas paredes. Então, foi assim, até para a gente foi um alívio muito grande. Isso para dizer que até nessas situações bem complexas, existe esperança. Busca por pessoas desaparecidas. Como nós conversamos antes, as pessoas vão fugir. E elas se perdem de suas famílias. E elas querem reencontrá-las. E aí tem uma coisa que começou lá atrás com Henri Dunant, a mensagem da Cruz Vermelha, que é feita em cooperação com as sociedades nacionais, que seria a Cruz Vermelha brasileira, a Cruz Vermelha dinamarquesa, britânica, onde a pessoa escreve uma mensagem, a gente tenta encontrar o familiar e entregar essa mensagem. E quando eu estava nessa prisão, lá na Colômbia, um preso pediu que a gente escrevesse essa mensagem. Então, são pequenas coisas que fazem uma grande diferença. Logística, de novo. Reunião familiar. Um dos trabalhos bem gratificantes, quando você consegue encontrar o familiar de alguém e levá-lo lá. A parte de prevenção que nós falamos, sobre esse zelo pela aplicação do direito internacional humanitário. E aí aquela foto ampliada que eu falei para vocês antes, é quando a gente trabalha em cooperação. Cooperação é trabalhar com os outros membros do movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O que significa, Patrícia? Nós temos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que só trabalha em situações de conflitos armados e outras situações de violência. Mas nós temos as sociedades nacionais da Cruz Vermelha, que são mais de 190, e trabalham nos seus países em situações de emergências, desastres naturais, treinando pessoas em primeiros socorros, como acontece aqui em São Paulo, acontece no Brasil todo. E numa situação de conflito, nós trabalhamos juntos. Essas sociedades nacionais são fundamentais, porque como elas já estão nos países, nos permite dar uma assistência muito rápida às pessoas quando inicia-se o conflito. Então, ali, para vocês não falarem que eu estava mentindo. Está vendo esses pontinhos aqui? Franco-atiradores. A de cá também. E aí vocês veem que eles levantam o nosso emblema e o emblema do Crescente Sírio como forma de proteção. E nós andamos juntos. Então, trabalho em equipe. Por que juntos? Mais segurança. Então, estamos identificados, estamos juntos, conseguimos permissão, demorou 7 meses para conseguir essa permissão, aí nós entramos. Então, eu falei para vocês o que provavelmente confundiu um pouquinho vocês, sobre o movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é a maior rede humanitária do mundo. E ela é formada por 3 estruturas, não é uma estrutura única. A primeira, que são 190 sociedades nacionais, como eu falei, da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, Cruz Vermelha Francesa, essas que atuam nos próprios países, essas trabalham com voluntários, aceitam voluntários, profissionais e voluntários, ajudam em situações de desastre natural e só trabalham em situações de conflitos com a nossa coordenação e cooperação conosco. Nós temos a federação, que organiza todas essas sociedades quando tem um desastre natural de larga escala. Então, é como se fosse um clube em que essas sociedades nacionais são associadas, fazem parte, e ela coordena a ajuda quando precisa de uma ajuda em larga escala. E aí o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é o órgão fundador do movimento, que trabalha só em áreas de conflitos armados e outras situações de conflito.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha não trabalha com voluntários. Todos os dias eu recebo vários e-mails de pessoas que confundem a Cruz Vermelha brasileira com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, porque é complexo mesmo, perguntando como elas podem ajudar, se elas não podem ser voluntárias. Em situações de conflito, não, porque as pessoas precisam de um treinamento bem especializado na área de segurança, precisam ser pessoas profissionais com uma certa experiência, tem vários pré-requisitos, várias competências, e um voluntário, ele não pode, muitas vezes, voluntariar por um longo período. Então, quando você faz todo esse investimento de treinamento, você quer poder contar com aquela pessoa numa situação, nós trabalhamos em situações de emergência. E os voluntários seria um trabalho muito grande e dificultaria para que a gente fizesse toda essa coordenação de funcionários. Então, no CICV, só funcionários. E aí entra a carreira humanitária. Aquela possibilidade que eu falei para vocês que eu não via, que eu não sabia, quando eu era uma estudante de pedagogia lá em Goiás. Alguma dúvida? Deu para entender? Deu? O movimento? Ok. Então, essas estruturas são legalmente autônomas. Se você me perguntar hoje o que a Cruz Vermelha brasileira faz efetivamente no Brasil, eu não sei. Efetivamente, eu não sei. Eu sei que eles fazem muita coisa, mas eu não trabalho lá. É uma estrutura autônoma. Financeiramente independentes, então essas partes não se misturam e desempenham funções específicas, como eu falei para vocês aqui agora. Onde vocês veem um pontinho vermelho, tem um Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Um comitê. Ou um escritório, ou uma regional, ou uma delegação. E vocês podem observar qual é a região, quais os continentes que vocês acham que a gente tem mais escritório, pelo que vocês observam. África, Oriente Médio e Próximo. Que aqui no Brasil a gente geralmente fala mais Oriente Médio e Próximo. Sim, porque são as regiões em conflito. Então, quando você vai se candidatar a uma vaga no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para ser um funcionário internacional do comitê, você pode ir para qualquer um desses escritórios, dependendo da emergência. Dependendo dos seus conhecimentos, do que você traz enquanto funcionário, e dependendo das necessidades. E se você é um funcionário de emergência, você pode escolher, mas não nos primeiros anos. E dependendo da necessidade, você tem que responder. Nós contamos com os nossos funcionários para responder. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. Então, os recursos humanos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Mais uma vez, falando de carreira humanitária. Mais de 15.500 funcionários. Desses, 2.304 são funcionários internacionais. Esses funcionários internacionais, eles respondem à emergência. São como engenheiros que trabalham empreitada. Vai passar um ano no Equador, depois é chamado para um outro projeto em outro local, e essa pessoa tem que mudar entre os escritórios regionais. Então, vai para a Síria, vai para a Colômbia, vai para o México, vai para o Sudão do Sul, em diferentes missões. Os outros são funcionários locais. Esses funcionários locais, eles atuam no país de origem, fazendo trabalho naquela região, mas os funcionários internacionais são 2.304. E aí vem o bacana, para quem se interessa. São 140 nacionalidades. Vocês lembram que eu falei de networking? Network é tudo? Imagina você trabalhando em uma instituição que tem 140 nacionalidades. Você vai conhecer profissionais da sua área que são da França, que são do Brasil, que são da Colômbia, que são da Suíça, que são do Líbano.
Imagina o network e o conhecimento que corre nesse contexto. E cada vez nós somos mais e mais especialistas. Então, mais de 200 especialidades. Vários na área de saúde, na área de engenharia, na área de vocês, administração, economia, finanças, auditoria, logística. E aí, especificamente na área de vocês, todas essas posições, todas essas funções, fora as outras que a gente já conversou. Então, vou deixar vocês lerem, eu não vou ler todas, né? Senão vocês vão dormir aqui. Então, aqui vocês podem ter um gostinho das posições que existem na área de vocês. Posso passar? Ou pois não? Eu sou funcionária local, mas eu viajo sempre. Semana que vem eu vou para o Líbano. E aí, o que eu fiz? Você vai achando formas e formas. Eu recomendei que meu esposo fosse fazer 3 meses de bolo, de estudo na Inglaterra. E aí, nesses 3 meses, eu fiquei viajando bastante. Então, o funcionário internacional é muito difícil para ele, é possível, tem pessoas que fazem, que ele seja casado nas primeiras 2 missões. Porque as 2 primeiras missões ele não pode escolher e não pode levar acompanhante. Na terceira, talvez ele possa escolher e talvez ele possa levar acompanhante, depende do contexto que ele vai. Agora, eu tenho um amigo que a filha dele de 12 anos foi criada em missões. Então, a menina tranquila, está bem, fala vários idiomas, conhece bastante lugares, é possível. Mas só que tem aí vai entrando no funil, né? Tem que ser alguém que possa fazer 2 missões de 12 meses, desacompanhado, pelo menos. E aí depois, e você tem férias, se você vai para um lugar muito complexo, aí você tem a política de rest and recuperation, que é que você pode tirar um dia depois de ter uma certa quantidade de dias para descansar. Como eu disse, o nosso maior patrimônio são as pessoas, né? Então existe uma preocupação muito forte da organização com isso. Ok? Mas tem desse meu marido também. E ele é engenheiro, e ele viu uma palestra nossa, e ele disse que agora ele vai. Então, a gente vai conciliar, a gente vai achar uma forma. Mas isso é pessoal de cada um. Ele vai se candidatar, claro, vai tentar entrar. Então, eu vou passar para vocês agora rapidinho, a gente já está caminhando. Nós não estamos no fim, mas estamos caminhando para o fim. Eu vou passar para vocês um vídeo rapidinho mostrando essas funções das pessoas que trabalham na área que vocês são formados. Para vocês terem uma ideia, na parte de logística, especialmente para o meu colega que já está trabalhando em logística, quer dizer, né? Not yet. He just arrived now. Okay, so you can start to open the curtain and we will go ahead like this without losing time. Logistics, we basically make sure that whatever you need to fulfill your programs or your needs, that you get it on time, that you get it on the right quality, the right quantity, on the right spot. We are like a chain. Logistics will start
As soon as we receive the request, we start. De l'achat de ces marchandises, au transport, au stockage, jusqu'à ce que ces marchandises arrivent aux bénéficiaires dans les temps souhaités, avec des coûts appropriés. We have general logisticians, we have purchasers, we have vehicle fleet managers, we have aerops managers, and we have medical logisticians. Medical logistics have all the same principles, we follow all the same rules and regulations, and basically the same paperwork, except that we're handling drugs and medical supplies. We've got to be so much more conscious of the quality of the drugs that we get. It's an eye for detail because you are constantly watching expiry dates and making sure things are moving. Il faut anticiper sans cesse, il faut tout envisager pour être prêt. So you need to subsequently push them to say, look, I need to have these orders by this date, or otherwise they won't be here when you want to do distribution at this date. You can face bureaucracy, paperwork, and all these things, which makes your life really difficult. But we have to cope, we have to be patient, we have to be pushing and get the job done. For example, for the winter, we have On négocie de la même façon que quand on travaille dans le privé, puisque dans le privé, on va essayer d'obtenir peut-être des marges. Ici, c'est la même chose, ces marges doivent être préservées pour l'institution. You have to be creative, I think, because sometimes you have to bring goods from point A to B, but okay, in the middle is a front line and you have to think about different means and to adapt yourself. Les contraintes peuvent être énormes, que ce soit au niveau de la sécurité, avec des barrages, au niveau de toutes les autorisations que vous pouvez demander. Des fois des contraintes physiques, des ponts qui ne sont plus là. Quand on pense aux convois dans certains pays, comme le Soudan, c'est 3 jours pour accéder à des camps bénéficiaires. As a coordinator, you are a team player. You have to be able to coordinate with other people within the delegation programs. We do manage teams which can go up to hundreds of people if you have a big operation. So the management part is a very important part. We do manage goods, we do manage assets, which could be fleet, trucks, cars, or planes. After almost 18 years of ICRC, I still sleep badly when I charter planes because chartering airplanes it's very, very costly and it's a complex process. You see some parts of the world that other people never get to see because they can't go there, because of the restrictions of getting into these countries. J'ai appris peut-être aussi la maîtrise de cet émotionnel qu'on a parce que il faut quand même rester tout le temps professionnel, tout en étant assez touché. On a aussi une équipe à gérer avec différentes personnalités, caractères, culturels, des fois des émotions très riches qui font grandir. Dealing with different cultures, with different people in different countries, I've learned a lot. I've met a lot of professionals. I've learned from them. Quand on sait qu'à la fin de la journée, nos collègues de l'assistance ont assisté 1000 personnes aujourd'hui parce qu'on a réussi à acheminer toutes ces marchandises, à passer toutes les contraintes qu'on a livrées. Je veux dire, au niveau d'équipe, c'est une vraie satisfaction et on recommence le lendemain. O que vocês acharam? Chato? Vocês imaginam, conseguem se ver fazendo esse tipo de trabalho, ordenando um avião e ficando sem dormir a noite anterior, preocupado? Nós trabalhamos com o dia de doadores e a gente também trabalha com prioridades, então não pode, tem que ser tratado com bastante cuidado. Né? Um amigo meu que fez o aluguel desse avião, fretagem desse avião, eles tinham que distribuir comida numa região onde estava totalmente alagado. E ele é um administrador, não é da área de logística. Ele tinha que ter uma solução, porque todas as pessoas, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, elas estão envolvidas com o nosso mandato, com a nossa missão. Então tinha que levar comida. O administrador veio com essa ideia, ok, a gente joga a comida lá do avião, a gente fica com a equipe terrestre, ela coleta
45 graus no Sudão do Sul. Opa. Com pressa. Em algumas situações, como eu disse, nós trabalhamos agora tá bom. Com situações de emergência, nós temos equipes cirúrgicas que também vão de avião, de um local para o outro, para atender os pacientes. E aí toda aquela equipe que a gente viu de apoio, ela acaba trabalhando para que isso dê certo também. É a equipe que trabalha por trás desse trabalho que está na foto, vamos colocar assim. Distribuição de itens de higiene, novamente. Evacuação de pacientes. Se o conflito aumenta, chega perto de uma região onde nós estamos trabalhando, onde tem pessoas que nós estamos protegendo, nós recebemos a comunicação e todo mundo trabalha para retirar esses pacientes. Então, isso é outra coisa de trabalho humanitário, não só com o CICV ou ICRC. Você é uma pessoa mão na massa. Você é a pessoa que pensa, você é a pessoa que planeja, você é a pessoa que implementa. A Patrícia da palestra, mas carrega a caixa. Você faz o que você pode fazer um pouquinho mais, pelo compromisso que você tem com a causa. Tem a parte de água, produção de água potável, atendimento de pessoas com deficiência, um pouquinho mais de logística. Nós tentamos ir aonde conseguimos. Quando eu fui para a Colômbia o ano passado, eu subi o Rio Baldô em direção ao Panamá. Era uma viagem de quase 3 horas, uma região da floresta amazônica, muito úmida, chove, seca, chove. Você entra no barquinho, poxa, estou entrando num barquinho daqueles canoinha de índio, super legal, que bacana. Eu vou assistir as pessoas ribeirinhas na beira do rio, que bacana. E aí passa uma hora, chuva, sol, e você... Ai. O que eu estou fazendo aqui? E aí, por isso, que a pessoa que trabalha nesse tipo de organização, que quer ter esse tipo de carreira, quer ter esse tipo de experiência, ela tem que ser extremamente comprometida. Ela tem que saber por que ela está ali. Porque esses momentos difíceis vão vir. Tomar banho de água de chuva, caminhar por muitos quilômetros, o que mais? Dormir numa tenda, carregar caixa. É isso, é esse tipo de gente que a gente vai trabalhar. É com esse tipo de pessoa que nós precisamos. Eu falei um pouquinho. Quais são as competências, que é o objetivo dessa palestra de hoje, e as habilidades necessárias para tudo isso que vocês viram aí agora? O que vocês acham? Me ajuda. Resiliência. Tem que ter resiliência, competência interpessoal. É da pessoa. Ser resiliente. Esses dias mesmo eu estava abrindo uma vaga, e aí essa foi a palavra que eu usei. A pessoa tem que ser resiliente. Ela vai trabalhar. Talvez ela não veja o resultado do trabalho que ela fez, ela vai embora, a pessoa vem, e essa pessoa vai conseguir finalizar o trabalho. E aí entra a humildade. Não é você que faz, é a equipe. E aí entra o trabalho em equipe. Mais alguma coisa? O que vocês acham? Vai para um país onde você não conhece ninguém, trabalhar com a equipe local, ser adaptável, flexível. O que mais? Vocês estão indo muito bem. Pressão emocional. Como? Pressão emocional. Pressão emocional, tem que saber lidar com a situação. Não dá para chegar lá e falar que quer ir embora. Se precisar, tudo bem. Mas a gente tenta filtrar o máximo possível no processo de seleção, porque é um problema, né? É uma dificuldade tanto para a pessoa quanto para a equipe toda. Imagina, aqui no Brasil,
nós já temos 50 pessoas trabalhando. Funcionários locais. De 2 em 2 anos, nós mudamos os delegados, que dirigem a organização, o coordenador financeiro, o gerente financeiro, o chefe da delegação regional, o deputy, que é o... Toda vez eu esqueço a palavra, ele vai se lembrar de mim. Eu sempre chamo de vice-chefe, mas tem um nome. Mas é o segundo, né, da delegação. De 2 em 2 anos, geralmente eles mudam. Por quê? Porque eles tomam decisões em que eles precisam avaliar as necessidades, avaliar o impacto, antes de implementar projetos. Eles têm que fazer auditoria financeira. Então, por isso, pela questão da neutralidade, independência, parcialidade do CICV, esses delegados, eles não podem, eles têm, eles são sempre de outro país e tem que ter menos ligações possíveis com aquele país de origem, porque aí ele pode tomar uma decisão mais imparcial. Então, imagina esses delegados. 2 anos, você está aqui, como é o seu nome? Marcelo. Marcelo veio aqui, está trabalhando na delegação do Brasil, é um funcionário internacional, chamado delegado, como a gente chama. Está aqui. Aí ele vai lá para a Colômbia. Aí tem a equipe lá também. O que vocês acham que ele vai precisar? Ele vai chegar lá, vai falar, oi, eu sou Marcelo, vou sentar na minha cadeirinha aqui. Alguém aqui já morou no exterior? Como é que foi? Chegou lá, oi, tudo bem? Estou aqui. Faz. Adaptação. E o que você teve que ter em termos de competências? Coragem, participação. Mas sozinho, não conhece ninguém. Você não vai ter que se virar tanto assim não, que a gente tem um suporte muito bom. Sua casa vai estar lá, as pessoas vão te buscar no aeroporto, delegação pessoal vai te receber. Só que você tem que ter uma coisinha que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Deixa vocês esperando. Então, nós estamos falando de carreira humanitária, nós estamos falando de profissionais humanitários. E nós falamos até agora de técnicas de experiência e de competências. Competências que são o que a gente chama de hard skills e soft skills. São competências técnicas e competências interpessoais. Então, lembra que eu falei que esses perfis são muito difíceis de encontrar? Nós recebemos 20 mil currículos por ano só para as vagas de delegado. E vocês viram que são 2.304 vagas. Então, primeira coisa, forte motivação humanitária. Quando você está lá no meio da República Centro-Africana, no meio do calor, não tem um escritório com ar-condicionado, está lá sentadinho como administrador, gerente, chefe da área de administração, gerente financeiro, você tem que saber por que você está lá. Então, para ser um profissional humanitário, você tem que ter forte motivação humanitária. Pensar naquilo que a gente falou lá no começo, no bem-estar das pessoas, no promover esse bem-estar, independente de quem essa pessoa é. E você tem que ter isso muito claro na sua mente. Para naquele dia em que você está dormindo na tenda, morrendo de calor, você lembrar por que você está lá. O que você está fazendo lá. E continuar e ter resiliência. Ter uma razão. E aí entra aquilo que você me perguntou. Tem que ser uma pessoa que está preparada para aceitar 2 missões de 12 meses desacompanhada. Então, namorada fica, namorado fica, noiva fica. Eles vão ter que ficar nesses primeiros meses. Claro que você tem férias, como a gente conversou antes. Não dá para trabalhar num organismo internacional sem falar inglês fluente. Tem que falar inglês fluente. Como a gente falou, a questão de que é uma organização
Suíça, internacional, com mandato, tem a base em Genebra. O segundo idioma seria o francês. Então, dependendo da vaga, você tem que saber o inglês e o francês fluente. Em outras, inglês e espanhol. Por quê? Áreas que a gente atua. Inglês e russo, inglês e árabe. Inglês e russo, inglês e árabe, inglês e espanhol, inglês e francês. Os 5 idiomas do CICV. Diploma universitário, todo o trabalho que a gente faz, nós falamos profissionais humanitários. É um trabalho profissional, um trabalho remunerado, a pessoa tem que ter uma formação na área em que ela atua. Ou o delegado especialista, que pode vir de qualquer área. Mínimo de 2 anos de experiência profissional. Aí levanta 2 questões. Patrícia, primeiro, por que você está aqui? Para falar com vocês sobre a carreira humanitária. Mas também porque as pessoas têm que se preparar. Se ela tem essa forte motivação humanitária, ela tem que saber o caminho para que ela chegue lá. E aí, preparar com questões de idioma, saber como é que é o processo seletivo, saber o que acontece. Talvez hoje eu falo com você, como é seu nome? Kaique. Com o Kaique, a situação de vida dele é uma situação que ele não pode ser um funcionário internacional. Mas talvez amanhã possa ser uma situação diferente. E aí o Kaique vai lembrar dessa palestra, que é o que geralmente acontece, que aconteceu 5, 10 anos antes, e vai buscar, porque infelizmente conflitos, áreas de conflito existem há mais de 153 anos, tempo de existência do CICV. E carteira de habilitação. Por quê? Você tem que sair dali, você chega na delegação, você pode, no caso de uma necessidade, no caso de uma oportunidade, dirigir um carro, então você tem que ter carteira, você vai ser treinado. Parte do nosso treinamento de integração é um treinamento com o carro do CICV, para você saber dirigir aquele carro, que é um carro mais resistente para situações onde a gente tem que ir para no meio da floresta amazônica, por exemplo. Alguma dúvida aqui? E aí entra o perfil. Liderança. O que é liderança para você? É saber administrar uma equipe. Saber administrar uma equipe. Saber administrar uma equipe como? Tendo posicionamento seu, porque se eu, como pode dizer, o comandante, né? A pessoa que vai liderar, planejar e distribuir as tarefas para os restantes da equipe. Planejar as tarefas, distribuir as tarefas entre a equipe. Só que existem vários conceitos de liderança. E você pode liderar de várias formas. Vocês provavelmente estudaram ou vão estudar isso. Liderança aqui é você, sim, fazer todo esse planejamento. É, sim, organizar toda essa equipe. Mas você também ser uma pessoa que consegue ouvir e influenciar pessoas. Então, você tem que ser capaz de, quando você chega lá naquela equipe, de ser aceito por aquela equipe e conseguir influenciá-las. E aí que entra a liderança. Iniciativa. Não dá para sair carregando caixa se você não é proativo e não tem iniciativa. Vou voltar. Você tem que ser uma pessoa com senso de iniciativa. As necessidades estão lá. Você tem que ser uma pessoa que olha, vê a necessidade, você conhece quais são as regras de segurança, você conhece quais são a missão, qual é a missão, o mandato da organização, como que a organização funciona, e você tem que tomar uma decisão, você tem que ter iniciativa, você tem que puxar. Você está no escritório, começa um conflito em volta desse escritório, você tem que sair de lá, você é a pessoa mais sênior que está naquele escritório naquela hora, você tem que ter iniciativa e preparar de tudo para conseguir retirar os seus colegas dali seguramente. Então, iniciativa. Comprometimento. Eu nem vou falar mais, que a gente falou disso o tempo todo. Não dá para trabalhar numa organização dessa se você não é comprometido.
Não é qualquer emprego. Foco no beneficiário. Eu trabalho para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, não porque a Patrícia quer estar aqui dando palestra, porque a Patrícia quer isso, quer aquilo. Não. Eu trabalho para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha porque eu quero colocar todo o meu conhecimento a serviço e experiência a serviço daquelas vítimas de conflitos armados. Quando eu encontro um perfil desse, bom, eu sei que eu estou fazendo minha parte do trabalho. Então, é comprometimento. A razão, junto com a motivação, que fez com que eu fechasse minha consultoria de RH, meu coaching, para vir trabalhar no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Que fez com que meu chefe largasse um banco e fosse trabalhar no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Proatividade, que nós falamos junto com iniciativa, trabalho em equipe e colaboração. Na nossa organização, você não faz nada sozinho. Nada. Nós somos formiguinhas tentando gerar um impacto. Então, trabalho em equipe é essencial. Se você chega numa equipe, lá na... Como é seu nome? Seu. Matheus? O Matheus chega agora, lá no Líbano, onde eu estou indo, como delegado. E ele chega na equipe, para trabalhar com a equipe. Ele não consegue trabalhar em equipe. Não adianta você ter liderança, Matheus. Não adianta você ser o melhor profissional do mundo. Você não vai conseguir trabalhar. Você também tem que trabalhar em colaboração com as comunidades que estão lá. Tem que falar com o líder da comunidade, para você entrar, para você ser aceito, independente da sua profissão. E aí, entra a parte do trabalho em colaboração. Senão você não aceita. E aí, mais uma vez, não adianta você ser formado na PUC de São Paulo. Não adianta você ter feito mestrado sobre orientação do melhor professor do mundo. Não adianta você ter ido para uma universidade top, ter feito seu MBA. Se você não tem competências interpessoais, você não vai conseguir trabalhar. E aí, para a organização, você não consegue realizar seu trabalho. Tudo isso que eu falei para vocês aqui agora faz referência a um contexto muito específico, o contexto de carreira humanitária. Qualquer organização que trabalhe com humanitário vai solicitar, numa certa medida, tudo isso que nós conversamos aqui agora. Então é por isso que eu fui convidada para falar para vocês hoje. Não para fazer somente uma promoção do que nós fazemos, né? Mas para falar para vocês da possibilidade, para falar para vocês das competências. E mais que isso, como eu disse logo no começo, existem várias organizações atuando. A vida acontece onde tem conflito. E pessoas que têm as competências que nós conversamos aqui, são pessoas que também estão sendo buscadas pelo mercado. E por isso que a minha posição surgiu. Porque essas pessoas também têm que ser pessoas que conseguem ir para uma região, criar laços, conseguem liderar bem uma equipe, conseguem trabalhar em equipe, conseguem cooperar com as pessoas, conseguem motivar outros, é comprometida e trabalhar. Então, todas essas competências que nós conversamos aqui são transferíveis. E aí cai uma crença de que uma pessoa que sempre trabalhou numa organização privada não pode trabalhar, ter uma carreira humanitária nunca. E de que uma pessoa que sempre trabalhou no mundo humanitário não pode ter uma carreira privada nunca. As competências, elas são transferíveis. Foi por isso que a professora Patrícia, também, né, do Russell, pediu que eu viesse aqui hoje falar com vocês. Então, agora, eu agradeço a vocês a presença e abro para perguntas, caso vocês tenham. Muito obrigada. Esses são nossos contatos, tem vídeos, Facebook,
formação. Alguma pergunta? Obrigada. Sempre tem que alguém abrir o caminho. Você comentou que o pessoal que atua na sua empresa vai viajar os 2 primeiros anos e vai para a zona de conflito. Tá? Que tipo de ajuda a empresa dá em relação às pessoas que vão enfrentar esse conflito? Provavelmente vão precisar de algum apoio psicológico. Vocês têm isso? Né? Obrigada. Nós temos sim suporte psicológico, principalmente em situações, em operações, né, que nós chamamos, operações de grande pressão. Temos sim. E fora isso, nós damos outro tipo de suporte também. Essa parte de logística, ela significa desde ajudar você a levar todos os seus pertences que você possa levar com você, até saber qual que é o lugar, qual é o visto que você tem que tirar, quais as vacinas que você tem que tomar, toda essa parte, qual a casa que você vai ficar. Em algumas situações você divide o local com outra pessoa. Essas pessoas da logística, elas estão preocupadas em organizar isso, te receber da melhor forma e fazer todo esse processo de trazer suas coisas, levar suas coisas, viagem, com outro time de welcome também. Então, tem bastante suporte. A ideia é que a pessoa não tenha que preocupar com salário, que ela não tenha que preocupar com toda essa logística, que ela possa utilizar a energia dela justamente com o que ela foi fazer lá. Então, quando você está numa região como essa, qualquer coisa, por menor que seja, pode se tornar muito grande. Se você divide o apartamento comigo e você gosta da salsicha de Bragança que tem aqui lá na São João, com a Ipiranga, que eu gosto de comer lá. E você consegue fazer uma pessoa levar isso para você. E eu abro a geladeira com essa salsicha, é o fim do mundo. Porque você está longe da sua família, você está numa situação fora da sua zona de conforto. Então, por mais que você seja uma pessoa maleável, dependendo do dia, então a organização, e os colegas de trabalho tentam fazer o mais tranquilo possível, para que a gente concentre no que é importante. Não o que é, tudo é importante, mas o que a gente foi fazer lá. Alguma outra dúvida? A pergunta foi... Não, mas é sério, isso é uma coisa que tem que se preocupar. Claro, a pessoa... Olha, o que ele fez é exatamente o que a gente espera de um candidato. Ele tem que saber para onde que ele está indo, o que vocês fizeram. Ele tem que saber para onde ele está indo, ele tem que se colocar naquele lugar e tentar imaginar quais são as possibilidades, quais são os riscos, o que pode acontecer, e ele tem que saber, e ele tem que estar de acordo com o que ele vai vivenciar, entendeu? Então, no caso de acontecer uma fatalidade, você precisa voltar para o seu país de origem, vai ser feito tudo que é necessário para te apoiar naquele momento. Porque nós somos humanitários com todo mundo. Mais alguém? Alguma dúvida? Não precisa. Com relação à captação de recursos que vocês utilizam aí, existe alguma possibilidade de isso afetar as missões de vocês? Ou eu percebo que é uma coisa bem complexa, né? Tem uma parte financeira aí que precisa estar por trás para estar agindo por trás da estrutura. Como é que está tipo, o caixa, essas coisas assim? Porque a gente eu trago pro Brasil, né? Porque são mundo, mas o Brasil não passa por uma situação muito fácil. Então, não sei se reflete ou não sei, chega um pouco depois, não sei como é que funciona a captação de recursos. Na parte de logística, você está dizendo, ou a captação financeira? Não. A parte logística. Tudo. Ok. Hoje, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi eu pedi alguns favores para as pessoas que estavam me recebendo.
isso tem a ver com a questão de segurança, de proteção do nosso emblema, porque nós não temos um logo, nosso emblema o emblema foi feita uma pesquisa por uma organização, por uma empresa, não uma organização, uma empresa, e o nosso é o mais conhecido do mundo, por causa do trabalho, por causa do tempo. Então, ele tem que ser protegido, ele é um emblema de proteção, não é um logo. Então, quando eu venho aqui, começando por aí, né, vocês podem ver que eu tenho um bottom. Se eu chegar aqui com a bandeira enorme, com o emblema, aqui tem um emblema de proteção, estou dizendo que eu sou uma representante do CICV, estou falando em nome do CICV aqui para vocês, mas se eu chegar com a bandeira enorme aqui, eu estou agindo fora do padrão. Porque como é um emblema de proteção, nós temos a preocupação inclusive com isso. Se é uma missão que não tem risco, um emblema menor, uma identificação menor. Se é algo que tem mais risco, como quando eu estava na Colômbia, que a gente estava atravessando a floresta amazônica, tinha um buraco, e nós temos horário de viajar. Nós tivemos que voltar e dormir numa casa, num vilarejo qualquer. Aí nós usamos uma bandeira grande, que significa, tem funcionários do CICV ali, vocês não podem atacar, nós temos toda a segurança da organização com esse emblema. Primeiro isso, captação de recursos, vai em linha com isso também. Nós temos que ter muito cuidado, não é todo mundo que quer doar, que pode doar para a gente. Porque nós temos que ter muito cuidado para não associar o nosso nome com uma organização ou uma empresa ou alguém que vá contra o que a gente prega, o que a gente está fazendo, com a nossa missão, o nosso mandato. Isso pode influenciar, não é só uma questão de o CICV aceitou, a SRC aceitou, é uma questão de proteção para os nossos funcionários lá na operação. Se eu sou associado a uma parte do conflito, a um grupo de pessoas, eu posso colocar, se a organização é associada, os meus colegas podem estar em risco. Então, isso é uma coisa que a gente tem bastante cuidado. A captação desse recurso, a parte logística é muito pesada. Quando você tem que trazer medicamento, levar medicamento para o Iraque, você tem que achar o caminho certo, provavelmente é o que você estava falando, para levar toda essa carga. Então, o pessoal de logística, administração, e quem puder mais ajudar a equipe, senta e planeja antes de trazer. Tem situações, inclusive, onde você tem que ter uma warehouse, que é o lugar onde você estoca mantimentos, e você tem que negociar o valor daquele warehouse, e talvez a pessoa fale, olha, você vai ter que dar parte da comida que você estoca aqui para os meus familiares, que eles estão morrendo de fome. Lembrando que nós somos imparciais, neutros, independentes. A gente tem que falar para ele, não funciona assim. Ou a gente dá para todo mundo, de acordo com o nosso assessment, de acordo com as necessidades, ou a gente não dá para ninguém, e essa questão da sua família não funciona. Então, é bem complexo, muito complexo. Cada país é de um jeito, para tudo. Hoje, se você vai para o Sudão do Sul, você tem várias necessidades. Se você vai para o Líbano, são outras. Se vai para a Colômbia, é outra. Até nisso, é bem flexível, muda muito. Arrecadação. Nós não recebemos produtos, porque é difícil, às vezes a pessoa aqui no Brasil arrecada vários agasalhos e pede para levar para um grupo de desplazados internos, que são como refugiados, mas internos ao país. Então você não passa a borda, você está no seu país, mas fora do lugar onde você morava. E eles estão precisando, e a gente não pode aceitar. Por quê? Porque não é só aquele agasalho. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, a gente pensa no impacto também. Não é só aqueles agasalhos, é como levar esses agasalhos até lá. Quem está dando esses agasalhos? Tem alguma marca nesse agasalho? Várias coisas. É bem complexo.
A parte do financiamento, a maior parte do nosso financiamento até hoje, ele vem dos países que assinaram as Convenções de Genebra, 83%. Só que todo ano, os conflitos estão crescendo. Acho que vocês observaram nos últimos anos. Então, as necessidades aumentam. As necessidades da operação. E aí a gente está numa situação agora em que os governos também eles fazem as doações de acordo com o que eles querem dar. Então, talvez eles tirem... Acontece do governo tirar aqueles recursos que eles geralmente doavam para a gente e passar para uma outra organização, entidade, porque tem uma membership, porque tem um reconhecimento, porque eles têm uma influência, e com a gente não funciona assim. Então, o que acontece é que agora a gente tem, em alguns lugares, o Brasil é um projeto piloto, centros de captação de recursos. Mas a gente tenta fazer da forma mais sutil possível. Então, tem pessoas, tem os governos, tem as pessoas privadas, pessoas particulares, como eu, você, tem os empresários e os grandes doadores. Aí, eu tenho um colega, aqui em São Paulo nós temos um escritório de captação de recursos, humanos e financeiros. O meu colega, que é o gerente de captação de recursos, ele tem o maior trabalho. Porque toda vez que alguém... Primeiro, é difícil conseguir uma doação. Segundo, quando se consegue essa doação, principalmente grandes empresários, ele tem que fazer uma análise da ficha dessa pessoa antes de aceitar. E tem que fazer uma análise também do risco. Se eu aceito essa doação, essa pessoa pode chegar um momento, acontecer dela expor o CICV, e aí entra as questões de segurança e tudo. Então é bem complexo. Até para colocar uma propaganda, chamar uma pessoa para falar, é bem difícil, porque nós temos duas prioridades maiores. Assistir aquelas vítimas, proteger o nosso pessoal. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Hoje, como eu disse, que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi uma negociação para evitar problemas. Porque se falar no microfone, as outras pessoas ouvem, mas você na verdade, eu queria perguntar assim, com relação à questão, por exemplo, de idiomas por país. Sempre tem um intérprete da região ou alguma coisa, por exemplo, em cada viagem? Obrigada. Nem sempre. Todos os delegados da Colômbia falam espanhol. Eles são enviados para um lugar, geralmente são pessoas ou que falam espanhol, ou se são pessoas muito experientes. Quando você agora tem um processo de paz, né? Nós estamos envolvidos, supervisionando algumas coisas, não supervisionando, mas participando, cooperando com algumas coisas. Os delegados, aí você talvez precise de uma pessoa que é mais sênior, só que ela fala inglês, francês, árabe, russo e não fala espanhol. Aí essa pessoa tem a possibilidade de ser treinado antes de ir para a missão. Então, todos falam espanhol. Se alguém, eu não sei se vocês acompanham os jornais, mas a semana passada ou retrasada, nós tivemos o chefe da delegação da Colômbia aqui, aí nós realizamos palestra na FGV, teve uma outra palestra na Swissnex também, e ele falando espanhol perfeitamente. Então, não é sempre que tem intérprete. Em algumas situações, sim. Quanto mais a gente pode ter uma pessoa que fale o idioma, melhor. Por quê? Porque você pode perder algumas coisas durante a interpretação. Então, alguns detalhes. E tem alguns idiomas que é muito difícil de achar o idioma. De achar uma pessoa que fale aquele idioma. Farsi, pasto. Agora mesmo, ontem eu estava desesperada atrás de uma pessoa que falasse. Que fosse um delegado, tivesse um perfil de um delegado polivalente, que falasse russo, espanhol, inglês, que falasse russo, inglês, francês. E aí que tivesse tudo isso que a gente conversou aí, experiência no mundo humanitário. Então, foi bem complexo. Então, alguns idiomas, quando a gente não encontra, a gente tem intérprete. Aí, o ideal é procurar. Mas não tem a situação em que eu vou para uma região em que eu não fale o idioma
que ele não fale o meu idioma e que a gente não consiga se comunicar. Não existe isso. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo bem? Então, pessoas, eu vou fechar a palestra. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço vocês terem ficado até agora, que eu sei que vocês devem estar cansados. Foi um imenso prazer. E eu espero que, se dentro de você tem esse chamado humanitário, que você tenha saído daqui hoje com a resposta de que é possível. Eu sou prova disso. Goiana, pé rachado, lá numa região, numa época que não tinha celular como vocês têm. E eu estou aqui trabalhando no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, existe a possibilidade, sim. Você tem que se preparar, como todas as vagas, que são vagas muito selecionadas. E nós estamos esperando vocês. Muito obrigada.